Olá, irmãos da PIBAB, da IBCO e outros irmãos que têm acompanhado o nosso canal no YouTube. Hoje nós daremos continuidade ao estudo da carta de 1 Pedro. Nos versículos anteriores, nós vimos sobre bênçãos e responsabilidades. Bênçãos essas maravilhosas e grandiosas que recebemos de Deus, assim como responsabilidades que nós temos diante de Deus, do mundo e dos outros irmãos. Se você não está entendendo muito bem, dá uma olhada nos vídeos anteriores na nossa playlist do estudo de 1 Pedro e acompanha melhor esse estudo. Vamos acompanhar agora a leitura do texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 22 ao 25. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Refletindo sobre o texto que acabamos de ler, a nossa situação atual nos traz o dever de amarmos uns aos outros. Eu gostaria de, nessa noite com os irmãos, abordar rapidamente dois motivos pelo qual nós devemos amar uns aos outros. E o primeiro motivo que o texto apresenta para que nós amemos uns aos outros é porque nós somos purificados por Cristo. O texto diz o seguinte: uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade. Nós somos purificados e santificados por Cristo. Isso é uma ação dele. Nós não podemos nos purificar a si mesmo. Isso só pode vir dele, porque nós somos pecadores. E isso tem que produzir um efeito positivo na nossa vida. No dia a dia, o instrumento no qual nós somos santificados é a obediência. Então, pela obediência a Cristo, nós conseguimos ser purificados para amar os nossos irmãos. Esse amor ele deve ser verdadeiro e não fingido. Nós fomos libertos da nossa vida egoísta quando fomos purificados, santificados, para uma vida corporativa. E aí entra uma questão: nós não podemos mais viver uma vida egoísta sem nos preocupar com os outros, sem demonstrar amor pelos outros. Nós temos vivido ótimas oportunidades de demonstrar amor, ainda mais agora, com toda essa questão que nós temos passado no nosso mundo, dessa pandemia, através de ações, através do cuidado, através do zelo com os nossos irmãos. Você tem se preocupado com isso? Tem se preocupado com o emocional, com as necessidades dos nossos irmãos, do seu irmão mais próximo, da sua família? Ou você tem se preocupado única e exclusivamente com as suas necessidades? Essa demonstração de amor deve ser de todo o coração, como o texto fala. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. Ou, como em outras versões fala, ardentemente. A gente não usa essa expressão normalmente, ardentemente, que não seja para algo mais profundo, algo vivo. Essa deve ser uma marca nossa como cristão. Muitas vezes a gente é associado como crente, como evangélico, pela nossa postura externa ou nossa vestimenta, mas uma das principais ou a principal marca que a gente deve ter é o amor pelo próximo. Você tem conseguido demonstrar o amor pelo próximo? Lembre que a marca evidente de alguém que foi perdoado por Cristo é perdoar os outros. E uma grande demonstração de amor também que nós podemos dar aos outros é o perdão. Uma outra coisa que é impossível é um cristão que não consegue perdoar os outros. Nós fomos purificados, e alguém que foi purificado por uma ação de Deus não pode guardar rancor ou continuar a não perdoar o outro. Preocupe-se com as necessidades dos outros, mas lembre-se também que o perdão é uma grande demonstração de amor que nós podemos dar pelo próximo.
Esse é o primeiro ponto e o primeiro motivo pelo qual nós devemos amar os outros. O segundo motivo pelo qual nós devemos amar os outros é porque nós nascemos de novo. Lá em 1 Pedro 1:23 diz: "Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus." Outras versões usam a palavra regenerados. Mais uma vez, é um ato divino, além de nós sermos purificados, agora a ação de regenerar ou dar uma nova vida, que traz a ideia de algo novo. Nós, como seres caídos, nós, como seres pecadores, éramos como uma pele que estava podre. Mas Jesus, através do seu sacrifício, ele nos regenera, nos dá uma nova pele, nos torna novo, uma nova criatura agora de forma espiritual. E como a gente vê na continuação do versículo, isso vem a partir de algo que não é corruptível. A nossa origem carnal nos leva para a morte. Nós, como pecadores, nós somos extremamente corruptíveis, em vários aspectos, sejam eles morais ou físicos. Mas Cristo, ele, sendo essa nova semente, ele tem a capacidade de nos regenerar. E assim, a partir disso, nos torna incorruptíveis. A regeneração, nós podemos observar no versículo 23, que é mediante a palavra, que é incorruptível, viva e permanece em nós. Vemos esse contraste entre o que nós éramos como seres humanos, pecadores, passageiros, com a palavra que, diferente disso, tem poder para permanecer. E essa palavra que é viva e eficaz e tem poder para fazer desabrochar em nós vida espiritual, a partir do novo nascimento. Então, irmãos, não tem como a gente demonstrar uma vida verdadeira se ela não estiver enraizada na palavra de Deus. Se for só religiosidade ou atos humanos, lembremos que tudo isso vai passar, assim como a erva do campo ou o capim. Tudo aquilo que provém da carne é passageiro, mas aquilo que provém do Espírito permanece. Por isso, irmãos, lembremos então que nós fomos objetos de uma nova vida, infinitamente diferente da vida apenas biológica que experimentamos até então. 3 pontos que eu queria colocar para sintetizar esse segundo ponto. Experimentamos um novo nascimento e este nos coloca numa nova relação com Deus, com o mundo e uns com os outros. Segundo ponto, o resultado dessa nova vida que passamos a usufruir através de Cristo é a presença do amor em nossa vida. E terceiro, alguém que experimentou o novo nascimento evidenciará isso em seu relacionamento com as outras pessoas. Fica claro, se você tem uma nova vida, teve um novo nascimento, isso vai ser demonstrado através do amor com as outras pessoas. Portanto, irmãos, concluindo, a nossa situação atual nos traz o dever de amar uns aos outros. Na passagem que estudamos hoje à noite, destacamos 2 motivos por que devemos amar uns aos outros. Primeiro, porque já fomos purificados. Segundo, porque fomos regenerados. Desse modo, a marca mais evidente de um verdadeiro convertido é a presença do amor verdadeiro em sua vida. E segundo, o Senhor Jesus afirmou que seria pela presença do amor verdadeiro que seríamos identificados como seus discípulos e deste modo distinguidos do mundo. Isso está lá em João 13, 34 e 35. Lembremos sempre, a gente deve se esforçar para amar uns aos outros. Nós recebemos esse presente de Deus. Deus nos amou de tal forma que deu o seu Filho unigênito. E nós devemos amar os outros. Deus nos ordena amar e orar por aqueles que nos odeiam, os nossos inimigos. Então, que a nossa vida com Cristo seja demonstrada através do amor e não apenas de atos religiosos ou da maneira de se portar ou de uma mudança moral, mas sim que seja pelo amor. Porque todos esses atos humanos que às vezes demonstram apenas religião vai ser passageiro, como a erva do campo. Mas aquilo que é verdadeiro permanece, que é a palavra de Deus. Espero que eu possa ter edificado a vida dos irmãos, que Deus, através da sua palavra, tenha nos edificado também. Que nós possamos realmente um canal de bênçãos e de amor na vida dos nossos irmãos. Lembremos sempre nessa situação que estamos passando para cuidar dos nossos irmãos, os de dentro da igreja e aqueles que precisam conhecer Cristo através das boas novas e através que essas boas novas sejam anunciadas também através de atos de amor. De que forma você tem praticado o amor?
Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra mais uma vez, Deus. Ela é tão maravilhosa e muitas vezes é tão difícil de poder colocar em prática, Deus, porque esse amor realmente que vem do Senhor, Pai, é muito grande e muito difícil de compreender. Assim como o Senhor envia o seu Filho para morrer pelos pecadores, nós, Senhor, nós precisamos amar até aqueles que não amam a gente ou que não demonstram isso, Senhor. Nos ajuda, Pai, para que a cada dia nós possamos demonstrar esse amor, Pai, para que nós não venhamos a viver somente de religiosidade ou de atos que são passageiros, Deus, mas que nós possamos lembrar que nós fomos purificados, Deus, nós somos regenerados, recebemos uma nova vida para fazer as boas obras, para amar os outros, Deus, não porque nós seremos salvos assim, mas porque nós já somos salvos em Teu nome, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, que nós possamos juntos passar por essa fase que nós temos vivido como igreja, como mundo, mas que nós possamos realmente demonstrar todo o tempo o Teu amor, seja confinados em nossas casas na quarentena ou livres nas ruas para poder proclamar o Teu Evangelho a todos, Deus. Nós te agradecemos e te louvamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Até mais, irmãos.